Bom dia. Bom dia, você que está feliz. Persevere no caminho da felicidade. Bom dia, você que está triste. Que bom. Mas se você estiver triste e você não teve coragem de dizer bom dia, persevere, porque certamente Deus tem algo para a sua vida lá na frente. Bom dia para os líderes de grupos pequenos. Tem um material lá embaixo esperando vocês. Bom dia àqueles que não frequentam grupos pequenos. Vocês continuam pecando. Perseverem, um dia vocês serão cobrados. Bom dia para você que está nos acompanhando pela internet. Persevere em ficar aqui, não é o pastor Ricardo hoje. E muitos, quando vem outro pastor, fique aí, talvez Deus tenha algo para falar para o seu coração. Bom dia para aqueles que estão sofrendo por causa do nome do Senhor Jesus. E há muita gente, nesse exato momento, sofrendo por causa disso. Porque é fiel ao Senhor. E Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Será salvo. Próxima semana, nós vamos iniciar em nossa comunidade uma série de mensagens que irá abordar a perseverança. E é interessante que já foram separados, selecionados as personagens que nós trabalharemos para mostrar a você o quanto é importante a gente perseverar na vida nas mais diferentes situações. Só que coube a mim fazer um link para essas mensagens. Na verdade, eu estou aqui para chamar você, antes do início dessa série, eu gostaria de chamar você, convidar você, a partir já de hoje, iniciando essa semana, a uma chamada à perseverança. Para você entender o que realmente Deus tem para a nossa comunidade e o que Deus tem especialmente para a sua vida. E é interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a história da igreja, nós nos deparamos com vários exemplos. E um exemplo que me chama muito a atenção, bíblico, é o exemplo de um homem chamado Caleb. E Caleb, aos 45 anos de idade, ele fez parte daquele grupo de 12 espias que foram espiar, literalmente, a terra de Canaã, para saber se havia condições de o povo tomar e ali ficar naquela cidade que fora prometida por Deus. E é interessante que muitos de vocês talvez conheçam a história, que quando esses 12 espias voltaram para fazer o relatório para Moisés, diante do povo, 10 dos espias disseram que era impossível conquistar aquela terra. Havia gigantes naquela terra. E eles não tinham condições, eles não tinham um exército preparado, eles não tinham armamento para poder subjugar aquele povo que estava ali, conhecido como os anaquins ou os gigantes. E diante disso, o relatório de 10 espias foi o mais nebuloso possível. No entanto, dois homens, Josué e Caleb, muito mais Caleb do que Josué, disse que era possível tomar aquela terra.
disse que se o povo perseverasse, certamente ele conquistaria. E é interessante que Moisés deu ouvidos a ele, a Josué, e pelo poder de Deus, eles vieram a conquistar Canaã. 40 anos depois, aos 85 anos de idade, Calebe então chega para Josué, que foi o sucessor de Moisés na liderança do povo, e diz: naquele dia, Moisés me prometeu o monte Hebrom por herança. Por herança. E o prêmio da minha perseverança, Josué, foi aquela promessa. E eu quero esse monte para mim. Ele perseverou. Ele conquistou. Ele não desanimou. Ele foi diferente muitas vezes de mim, de você, que às vezes a gente diz sim, às vezes a gente diz não. Às vezes nós estamos quentes, mas às vezes eu estou frio. Quando você vai para a história da igreja, principalmente naquela era conhecida como a Era dos Mártires, você verá também muitos exemplos daquilo que conhecemos como pessoas que perseveraram em seguir a Jesus e não negaram o seu nome. No século II, nós temos pelo menos 2 nomes: Policarpo, ou o bispo de Esmirna, que aos 86 anos de idade foi amarrado junto a um poste. E ele teve ali a sua última chance de negar a Jesus, porque senão ele teria o seu corpo queimado ali. No entanto, nessa idade, ele dá essa resposta que vocês podem ler: tenho servido a Jesus por 86 anos e ele nunca me fez qualquer mal. Como posso blasfemar de meu rei, que me salvou? Ele não negou a sua fé, ele perseverou até o fim. E ele foi um mártir. Mas se eu falei de Calebe, 85 anos, se eu falei de Policarpo, com 86, eu preciso lembrar também o testemunho de uma jovem, onde a sua vida, o seu testemunho de fé comove a muitos. Por quê? Porque Blandina era uma jovem escrava de corpo frágil, de um temperamento tímido, mas ela sofreu todo tipo de tortura no século II em Lyon, na França. Tudo porque ela perseverou em seguir o Senhor, e ela perseverou e não negou a sua fé. Por conta disso, diz a história que ela foi açoitada, ela foi jogada aos cães para que a mordessem. Assentaram-na numa chapa de ferro quente, a fim de que ela negasse a sua fé. E por último, amarraram-na a uma rede e jogaram-na ao chão para que um touro a chifrasse. E assim ela morreu. Mas ela perseverou até o fim. Você sabe que eu tenho experimentado na vida cristã algo que aqueles que fazem parte da minha geração sabem, mas principalmente aqueles que estão vivendo a sua juventude, aqueles que estão entrando na igreja de Cristo, aqueles que estão querendo com o seu coração e com a sua vida seguir o Senhor Jesus. Eu costumo dizer que nós não fomos chamados a um piquenique. Eu costumo dizer que quando nós chegamos à casa dos 50, 60 anos, nós não recebemos uma rede para pescar e muito menos um par de sandálias havaianas para nós vivermos então a vida. Nós somos chamados a uma carreira que exige determinação, coragem, perseverança. Me permitam dar um testemunho individual. Quando eu completei 50 anos de idade, eu pensei que eu estava no lugar onde Deus queria. Eu pensei que a minha vida estava ali tranquila, que o meu futuro seria em São Paulo.
e que tudo aquilo que eu sonhava estava tão somente nos limites daquela cidade, com a minha família, com os meus amigos, até que Deus entra na história. Como é incrível isso! Como as coisas acontecem, às vezes, de uma hora para outra, nos convidando a uma perseverança que muitas vezes nós não entendemos. Mas Deus, Ele está presente, sempre nos convidando, sempre nos chamando, sempre nos dando a chance de retomar a caminhada e continuar sem olhar para trás. E não dá para você falar em perseverança se você não for para esse texto, por exemplo, de Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Nesse texto, o autor aos Hebreus, que escreve àqueles que estão dispersos pela Palestina, ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E ele diz: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O convite que o autor aos Hebreus faz é de nos desembaraçarmos de tudo que nos obstrui, do pecado que nos assedia de perto. E eu sei que para muitos isso é uma grande dificuldade, e corrermos com perseverança essa carreira que está proposta. Por que ele diz correr com perseverança a carreira que está proposta? Porque a Bíblia, ela é clara em dizer que Deus tem propósitos definidos para aqueles que são os seus filhos. Se você não entende assim, por favor, leia o capítulo 2 de Efésios para você entender qual é o processo da salvação e o que Deus espera nisso, dentro daquilo que chama ou se chama os propósitos de Deus. Hebreus 12. Hebreus foi escrito aos cristãos judeus que foram expulsos da Palestina. Nós nunca experimentamos isso, ou talvez a maioria de nós aqui. Você talvez nunca foi expulso de casa, mas ele estava escrevendo para pessoas que foram expulsos da sua religião, não podiam mais entrar no templo. Ele escreveu para pessoas que foram expulsas das suas casas, das suas famílias, e foram espalhadas pela região de então conhecida hoje como a Itália. Então imagine você, um judeu, a sua língua, a sua cultura, de repente ser espalhado por tantos lugares dispersos, sendo privado de tudo que lhes era querido. E o autor aos Hebreus, que é um profundo conhecedor do Antigo Testamento, começa a escrever para essa gente, dizendo que Jesus é o sumo sacerdote que completou a carreira. Jesus é claro em dizer: vocês estão sofrendo, eu sei, mas Jesus é o sumo sacerdote. Ele completou a carreira. Ele, na cruz, cumpriu a obra da salvação e do perdão dos nossos pecados. E o encorajamento do autor aos Hebreus, aqueles que estavam espalhados, era: confie em Jesus. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que os sacrifícios. Jesus é maior do que o templo. Jesus é maior do que o nosso próprio povo, dizia o autor. Confiem nele, porque Jesus é o melhor. E é interessante que antes mesmo de dizer essas palavras de encorajamento, de perseverança, o autor aos Hebreus lembra que haviam aquilo que nós conhecemos no capítulo 11 como os heróis da fé. É um capítulo que todos nós precisamos ler. Não só ler, mas ler atentamente. Conhecer um pouco da história daqueles 15 nomes que estão ali. E é interessante que o autor aos Hebreus, ele escreve o nome dessas pessoas que vocês estão vendo rapidamente aqui nesse slide. E ele diz: por falta de tempo, eu não vou falar de outros, não vou falar de outras. Eu não tenho tempo aqui para explicar para vocês o que havia de comum na vida desses todos. E o que havia de comum na vida desses todos é que eles perseveravam até o fim.
Muitos receberam a promessa, receberam, mas não viram essa promessa se cumprir. Muitos estavam seguindo o Senhor Jesus, mas morreram diante de perseguições, a ponto de o autor aos Hebreus dizer, no capítulo 11, versículo 38, que o mundo não era digno dessa gente. Tão somente porque eles perseveravam em permanecer firmes até o fim. Eles não desistiram. Deus não falhou para com eles. Como somos frágeis em perseverar. Eu fico muito preocupado com isso. Eu fico preocupado com, muitas vezes, a falta da nossa perseverança e a paciência de Deus. Como Deus é paciente. Como Deus é paciente, Ele não nos despreza. Será que alguma vez você já ouviu assim, ou já teve aquela sensação de Deus dizendo, eu não suporto mais você. Eu já dei todas as chances possíveis para você, mas você não tem jeito. Alguém já ouviu isso de Deus? Deus já desistiu de você alguma vez? E se você ouviu, cuidado, porque isso aí não é de Deus não. Não é de Deus não, porque Deus não desiste da gente jamais. Deus não desiste de mim, apesar de mim. Deus não desiste de você, apesar de você. Lembra de Pedro? Pedro era o cara que estava sempre ao lado de Jesus. Eu admito que Pedro era aquele discípulo meio que nervoso. De vez em quando ele fazia certas coisas que não cabiam bem para um cristão, a ponto de pegar uma espada e cortar a orelha, por exemplo, de um soldado chamado Malco. E se você está pensando que ele mirou na orelha do soldado, você está enganado, porque ele mirou na cabeça, foi o soldado que fez assim. Não está escrito na Bíblia, mas foi isso que aconteceu. E aí ele cortou a orelha. E Jesus falou, Pedro, não faça isso. Como que não? Está querendo prender o Senhor? O Senhor é um cara gentil. Eu nunca vi o Senhor cometer um pecado. O Senhor não joga papel na rua. O Senhor não fica passando trote para ninguém. Como é que ele vai fazer um negócio desse? Ninguém vai prender o Senhor enquanto eu estiver perto do Senhor. Aí Jesus vai lá, pega a orelha do cara, o cara cola. Cola, né, gente? Estão rindo do quê? E esse corajoso homem, perseverou em seguir o Senhor Jesus em tudo. Em tudo não, vamos abrir um parênteses aqui. No momento que Jesus mais precisou de Pedro, Pedro traiu Jesus. E uma das passagens mais tristes que você vê na Bíblia é quando Pedro vai de volta para aquilo que era a sua profissão. Antes, porém, de voltar à pesca de peixes, ele está no deserto, chorando, arrependido por haver traído o Senhor Jesus e não ter continuado o caminho da perseverança. Aí você diz, que história mais triste. No entanto, quando você abre a sua Bíblia em João capítulo 21, você vê a restauração desse homem. E a restauração de Pedro é uma das coisas mais belas que você tem na Bíblia. Por quê? Porque, de fato, ele estava afastado das margens do mar e ele estava pescando quando Jesus chega. E Jesus, então, começa a falar com esse homem de um ponto talvez longe onde estava Pedro. E Pedro, quando percebe que é Jesus, do jeito que ele estava, ele se joga na água, vem até Jesus e ele começa a ouvir de Jesus. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Então persevera no meu caminho. Vai cuidar das minhas ovelhas. Para com esse negócio de pescaria. Por 3 vezes, Jesus perguntou para ele se ele realmente o amava. E depois que este homem foi restaurado, você não vê nenhuma vez nas Escrituras que ele houvesse pecado novamente em perseverar, em continuar no caminho do Senhor. É assim que Deus faz. Mas eu preciso trabalhar com vocês algo que nos leve a perseverar. Eu preciso fazer vocês pensarem em algo que realmente você saia daqui disposto a esta semana orar pela sua vida, orar pela nova série de mensagens
e realmente entender que existe um propósito bem definido do Senhor para você e para mim. E eu quero fazer isso baseado em 3 afirmações do Novo Testamento. 3 afirmações que começam sempre com uma coisa. Uma coisa. São 3 coisas, mas eu quero definir cada uma com você, para que você possa entender que o caminho da perseverança depende de você ter bem claro na sua mente o que é que aconteceu na vida de alguns e o que é que pode acontecer na sua própria vida. A primeira delas é uma coisa eu sei. É o fato passado que aconteceu na vida de uma personagem que nós vamos conhecer daqui a pouco. Uma outra é uma coisa eu faço, que fala sobre atitude ou uma atividade presente. E por fim, uma coisa eu busco, que é uma aspiração futura, que eu e você precisamos ter na caminhada cristã. Pois bem, vamos à primeira, uma coisa eu sei. E esse testemunho de uma coisa eu sei é o testemunho de um cego de nascença. Uma coisa eu sei, disse ele. Não sei se ele, Jesus, ele está se referindo a Jesus, nesse texto de João capítulo 9, 25, eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. A pergunta é, o que está acontecendo nesse contexto? Pois eu vou dizer para vocês. Jesus, num sábado, ele curou um cego de nascença. Em outras palavras, ele fez um milagre na vida deste homem. E este homem, então, passou a ver. E é interessante nesse sentido que quando nós olhamos para as Escrituras, você percebe que havia perto do Senhor Jesus aqueles que eram chamados de fariseus. E os fariseus começaram a dizer que Jesus era um pecador porque ele fez um milagre ou ele fez alguma coisa num dia de sábado. E no sábado não se pode fazer isso. E por conta disso, eles acharam também que Jesus estava fazendo uma trama, um combinado com aquele homem, dizendo que ele realmente não era cego, mas que Jesus forjou tudo aquilo para que então pudesse ter o seu nome exaltado. Então o que os fariseus fizeram? Primeiro, chamaram Jesus de pecador. Segundo, chamaram os pais daquele que fora cego. E fizeram um interrogatório aos pais. Seu filho realmente era cego desde nascença? É mesmo esse o seu filho? E os pais ficaram tão chateados com aquele monte de perguntas que o pai disse para os fariseus: vai lá e pergunta, ele já é de maior. Ele já tem idade, ele tem razão. Veja se de fato ele era ou não era. E aí então eles foram interrogar novamente aquele que fora curado. E este cego responde então para esses homens: eu não sei se Jesus era pecador. Eu sei lá se realmente era sábado o dia que ele fez isso. Uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. Eu era cego. E agora eu vejo. Sabe o que esse milagre representa? Esse milagre representa a transformação que o Evangelho faz numa vida. E eu vou dizer uma coisa que talvez vai preocupar um pouco o seu coração, mas só vai perseverar no caminho do Senhor aquele que realmente testemunhou na sua vida que, havendo sido cego para as coisas de Deus, repentinamente pôde ver. O que eu estou dizendo é isso mesmo, só vai poder perseverar no caminho do Senhor quem passou por este processo de uma cegueira espiritual para uma abertura de olhos para aquilo que se chama reino de Deus, povo de Deus, filhos de Deus, igreja de Deus. Não tem como. É por isso que muita gente oscila, é por isso que muita gente começa e não termina. É porque não teve ainda, infelizmente, essa experiência. Quantos aqui podem dar esse testemunho? Quantos dos que estão aqui podem realmente afirmar que um dia estavam longe, mas um dia ouviram, compreenderam e se renderam à mensagem do Evangelho, se renderam ao Senhor Jesus? Por quê? Porque esta é a obra que faz o Espírito Santo numa vida.
como é que eu consigo enxergar tudo isso? É uma decisão minha? A Bíblia diz, não. Essa é uma decisão que vem de Deus, onde o Espírito Santo abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, para que nós possamos enxergar as verdades de Deus para as nossas vidas. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Qual é a segunda coisa que um cego faz depois que volta a enxergar? A primeira é enxergar. A cego passou a enxergar. Qual é a segunda? A segunda é louvar a Deus, sabia? É cantar. Por que eu estou dizendo isso? Alguém aqui está lembrado da cura do cego Bartimeu? Estava lá um mendigo pobre, sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando Jesus passou, anunciaram que era Jesus. E é interessante que este homem, sabendo que Jesus estava passando ali, ele sai do seu lugar e começa a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai e tenta se aproximar de Jesus. Ele não sabia onde de fato Jesus estava, porque ele era cego. E é interessante que esse procedimento é algo que acontece também na nossa vida, porque quando o nosso coração começa a ser aguçado pelas coisas de Deus, nós queremos nos aproximar de Deus, e quando você quer se aproximar de Deus, acontece exatamente aquilo que aconteceu na vida desse cego. Barreiras. Quando ele foi perto de Jesus, apareceu lá a turma do deixa Jesus, Jesus está caminhando, não importune o mestre. Quantas vezes você está querendo caminhar o caminho da perseverança e alguma coisa acontece? Não é verdade? Uma barreira. Mas aquele homem, aquele cego, Bartimeu, ele insistia, ele começou a gritar ainda mais, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou, diz o texto, capítulo 18 de Lucas. Jesus parou, mandou que o trouxessem, e quando trouxeram Bartimeu de frente de Jesus, Jesus perguntou, Bartimeu, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. A resposta de Jesus foi, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Sabe o que diz o texto? Versículos 43, capítulo 18 de Lucas. Imediatamente, ele tornou a ver e seguia a Jesus, glorificando o nome de Deus. Por isso que toda vez que você, sendo cego para as coisas de Deus, tem o seu coração aberto, você começa a louvar. E eu descobri qual foi a música que o cego Bartimeu cantou. Está aqui. Alguém se lembra dessa música? Aqueles que são da minha geração lembram dessa música. Viu? Aqueles que são mais novos, o que é isso? Isso é um louvor? Isso é uma música contextualizada? Não, isso aqui é uma música tradicional do século II, sei lá. Mas isso aqui fez diferença na vida de muita gente. Fez diferença na vida de muita gente. E aqueles que sabem podem cantar comigo, porque vão dar esse bom testemunho. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, e o seu sangue verteu, e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu sei que a turma do louvor dá uma vontade de vir aqui tocar nessa hora, né? Você pensa que quando eu coloquei esse hino aí, eu falei assim, eu preciso cantar. Isso aqui faz diferença na vida da gente. Toda vez que eu olho para alguns hinos, toda vez que eu olho para alguns dos cânticos da minha época, isso me faz perseverar. Isso me faz lembrar que eu era cego e agora eu vejo. Isso me faz lembrar da cruz. Isso me faz lembrar que tudo aquilo que eu passo não é maior do que aquilo que o meu Cristo sofreu.
Por isso que o caminho da perseverança, ele precisa passar pela cruz. Eu preciso saber disso. E enquanto eu não souber, eu não vou conseguir perseverar. Perseverar. Ontem, a comunidade Barão, que é uma comunidade bonita, mas temos menos pessoas. E quando eu apresentei esse slide aqui, eu falei assim, eu não vou cantar com essa turma não, porque eu posso passar um carão aqui e fazer um solo, né? E eu cantando sozinho, gente, a pessoa começa a sair. Mas é interessante que quando eu falei assim, alguém da minha geração conhece? Tinha uma pessoa sentada bem aqui, ó, onde está Alexandre. E eu lendo. E ela para mim assim, canta, canta, canta. Tive que cantar. E aprendi uma coisa. Não desafie a comunidade Barão. Aquela turma é fera. E vocês cantam muito bem. Segundo lugar, uma coisa eu faço. Se uma coisa eu sei, foi dado um testemunho do cego, uma coisa eu faço. Ensina a criança no caminho que deve andar. Esse é o testemunho de Paulo, que foi um servo usado por Jesus. E é interessante que ele deixa bem claro isso em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Ele diz, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Olha só que legal. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele prossegue para o alvo, e ele faz isso, ele declara isso, ele afirma isso para nós, uma coisa eu faço, porque Paulo também, ele passou por esse processo de ter sido cego e depois passou a ver. Agora ele estava fazendo algo que ele simplesmente entendia que era o mais importante na sua vida, que era prosseguir para o alvo. No entanto, ele teria que esquecer das coisas antigas. Por isso que ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O grande alvo da vida cristã é você perseverar, seguir em frente. Tem muita gente que não consegue seguir em frente porque tem algo ainda do passado ou até mesmo do presente que está atrapalhando. Se Paulo olhasse para o passado dele, ele não conseguiria ir para a frente. Ele perseguiu os cristãos. Ele perseguiu a igreja. A Bíblia diz que ele perseguiu a Jesus. Ele tirou gente da casa deles e colocou essa gente na prisão, tudo porque ele não gostava do evangelho. E se ele olhasse para trás, ele não conseguiria ser o que realmente Deus queria que ele fosse. E Paulo foi um dos maiores missionários que esse mundo já conheceu. Eu preciso esquecer. Você precisa esquecer certas coisas do seu passado, senão você não vai conseguir. Deus já perdoou. Ah, pastor, mas aquilo está na minha alma. Aquilo é uma mágoa que não consigo esquecer. Em nome do Senhor Jesus, o perdão. Se você já passou pela cruz, já aconteceu. Se você não tem conseguido ir para frente, se você não tem conseguido caminhar com determinação, com coragem, com firmeza, é por causa de você mesmo, mas não culpe a Deus por isso. Talvez algo que você fez no passado está acompanhando você e você não consegue perseverar no presente. Passe pela cruz e resolva esse problema. Talvez você esteja com um problema com algumas pessoas ou com uma pessoa. E isso tem embaraçado tanto a sua vida que você não consegue, inclusive, participar da ceia do Senhor. Muitos não participam da ceia do Senhor, como nós vamos participar hoje, porque está ainda em problema com alguma pessoa. Existem aqueles que dizem assim, eu estou com problema até com o pastor da igreja. Eu sei que isso é impossível. Ah, pastor, aquele dia o senhor falou para mim. Eu acho que foi mesmo.
Mas não deixa esse negócio, não. Sabe o que você faz quando você está com um problema com um pastor ou com qualquer for? Principalmente com o pastor. Acho que o pastor é uma figura que você precisa tratar com carinho. Então, se você tiver... lógico, né? Se você tiver com um problema com o pastor, para resolver isso é fácil. Quando termina o culto, você chega, bate nas costas dele e fala assim, pastor, amanhã não, porque amanhã é sua folga, mas na terça ou quarta-feira eu vou pagar um almoço para você, né? E vou acabar com esse problema todo. Então eu espero que vocês tenham problemas comigo para que a gente possa resolver isso. O que está perturbando o seu coração? O que do passado está atrapalhando o presente? E está fazendo com que o seu futuro não seja um futuro abençoado? Você está pensando que a salvação é algo que, aconteceu e a partir de agora você está imune a tudo e a todos? Não, não é assim. Deixa eu explicar para você em um minuto o que significa salvação de acordo com o projeto de Deus, de acordo com a Bíblia. A salvação significa dentro daquilo que se chama capítulo 8 de Romanos. Paulo diz assim, a partir do verso 28. Àqueles que Deus predestinou, Ele os chamou. A estes que Deus chamou, Ele justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Então, o processo da salvação é algo que aconteceu no passado. Deus fez isso. É algo de Deus. Ele olhou para mim e para você antes mesmo que o mundo existisse e disse, esse é meu, essa é minha. E se você perguntar como que é isso, eu não sei, eu creio. E um dia na nossa história nós fomos chamados. E se você pensa que somos nós quem perseveramos, você está enganado, porque uma das doutrinas que nós seguimos como igreja reformada é a perseverança dos santos. E a doutrina da perseverança dos santos ensina que quem persevera é o próprio Deus em nos segurar no caminho. Então, a esses a quem Ele predestinou, chamou e justificou, a estes glorificou, que é algo no futuro, isto é, quando nós estaremos, então, vivendo eternamente com Deus. Nós estamos, portanto, naquele processo do já e o ainda não. Nós somos salvos e seremos salvos. Nós já temos o passaporte para o céu a partir do momento que o Espírito Santo abre os nossos olhos. Louvado seja Deus por isso. Mas só vai terminar essa história com a glorificação, com os novos céus e nova terra, quando o Senhor Jesus voltar. E nós, então, iremos, como povo de Deus, viver eternamente com o Senhor. Enquanto isso, vamos perseverar. Dentro da nossa limitação, dentro dos nossos problemas, dentro das nossas ansiedades, dentro dos nossos desafios, mas nós temos que perseverar, nós não podemos parar. Perseverar, servir, tudo isso faz parte. Por quê? Porque há sempre uma tentação de diminuir o ritmo, de moderar, de procurar pastos mais verdes. Muitos culpam as circunstâncias, muitos culpam o companheiro ou a companheira, a família, a igreja, mas de fato a responsabilidade é minha. É minha. Eu sei que cada dia as pessoas estão mais difíceis. Eu sei que cada dia as pessoas estão mais prósperas, pelo menos algumas. E quanto mais prósperas estão, mais difíceis elas se tornam, porque menos tempo elas terão. Por isso, elas não conseguem mais se doar a outras pessoas. Elas não conseguem mais viver aquilo que se chama a proposta de comunhão de uma igreja cristã, de uma comunidade. É por isso que essas pessoas acabam se encontrando apenas uma vez por semana na igreja e olhe lá, querem o céu, mas abraçam por demais as coisas terrenas e não se importam em perseverar naquele caminho que certamente o Senhor deu para mim e para você, para que nós possamos ser alimentados pela sua palavra, pela comunhão, pela ceia e irmos até o fim, até o projeto da glorificação de Deus. Nós estamos no monte aqui, mas nós precisamos entender que a nossa vida acontece no vale. Como assim? Certa vez, Jesus levou alguns dos seus discípulos para o monte, conhecido na Bíblia como o Monte da Transfiguração. E o que aconteceu ali? Jesus mostrou a Pedro, Tiago e João
Jesus mostrou a sua glória. Por quê? Porque até então, os discípulos estavam vendo Jesus como ele era, carne e osso. E Jesus, naquela oportunidade, ele se transfigurou. Ele mostrou o seu lado celestial, o seu lado divino. E aquilo foi tão encantador que Pedro, então, sempre Pedro, já fez ali uma proposta: Senhor, esse lugar aqui é bom demais, vamos fazer uma tenda aqui para nós, vamos fazer um acampamento, inclusive fazer uma tenda especial para o Senhor, para Moisés, para Elias. Aí Jesus falou assim: ei, isso aqui é algo só para vocês. Eu estou me manifestando a vocês, mas o nosso dia a dia é no vale, não é no monte. Então peguem a mochila, um abraço. E foi justamente isso que os discípulos cabisbaixos desceram para o vale. Quando chegaram no vale, encontraram lá um rapaz que tinha um espírito, se não me engano, é um espírito lunático, que diz a Bíblia. E então Pedro ali, pensando que estava com todo o poder, chegou perto daquele rapaz: eu vou tirar esse demônio. Sabe o que aconteceu? Nada. O cara tinha estado na presença de Deus, Jesus, pensando que estava com todo o poder do mundo. E quando ele vai colocar esse poder em ação, ele percebe que não tinha exatamente nada. E não é isso que acontece com a gente? Muitas vezes. A gente faz dessa comunidade, ou de outra comunidade que você pertence, o nosso monte. E de fato é. É aqui onde nós temos toda a alegria, é aqui que nós louvamos ao Senhor, é aqui que nós cantamos, é aqui que nós choramos juntos, é aqui que nós rimos, é aqui que nós ouvimos a palavra de Deus, é aqui que nós nos abraçamos. Mas isso aqui são os 15 minutos do intervalo de um jogo. Porque assim que acaba esse momento, nós somos convidados a entrar em campo aí por vale. E eu diria, faça desse momento o momento que realmente você aprende para colocar em prática naquilo que nós chamamos vale. Deus está chamando você para o vale. Quantos não têm sido impactados pela glória de Deus nesta comunidade? Mas a glória de Deus é tão somente para nos levar à perseverança. Uma coisa eu faço: eu esqueço daquilo que tanto me atrapalha e que vem do passado, e eu sigo para frente, para aquilo que é o alvo prometido por Deus. Eu prossigo para o alvo. Em terceiro lugar, uma coisa eu busco. E aqui nós temos o testemunho do salmista. Tivemos o testemunho de um cego, tivemos o testemunho de Paulo, e agora nós temos o testemunho do salmista Davi, e eu peço para que você leia comigo este versículo 4 do capítulo 27. Vamos ler juntos? Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver todos os dias da minha vida. É isso que ele queria. Qual tem sido o seu grande desejo? Qual tem sido o seu grande desejo? O que o seu coração anseia? Aliás, nós estamos vendo aqui o que é que Davi queria. Ele só pedia uma coisa. O que é esta uma coisa no seu caso? Se você pudesse pedir uma coisa só para Deus nesse momento, o que você pediria? Agora. Davi pedia apenas uma coisa. Quantas coisas diferentes nós pedimos quando uma só é necessária? Essa coisa não era o desejo por um reinado próspero. Quando você está diante aqui de Davi, observando o pedido dele, ele não estava pedindo assim: Deus, eu quero um palácio melhor. Deus, eu não estou aqui pedindo para que o Senhor me dê vitória seguida de vitória. Deus, eu não estou aqui pedindo reconhecimento do tipo Davi, o melhor rei de todos os tempos. E Deus, eu não estou pedindo aqui um cavalo branco, manga larga, 0 quilômetro para mim.
Eu só estou pedindo uma coisa: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias. Todos os dias. Essa era a oração de Davi. Sabe por que o Espírito Santo geme em nosso interior? Repito. Você sabe por que o Espírito Santo geme em nosso interior? Isso acontece, pastor? Sim. Quem fala isso é Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Paulo diz que o Espírito Santo está gemendo no nosso interior com gemidos inexprimíveis. Sabia disso? Agora, você sabe por que ele geme? Alguém aqui arrisca? Paulo responde: porque nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós pedimos coisas que não têm nada a ver. E nós pedimos. Uma coisa só eu peço. Uma certa ocasião, Jesus estava passando por aquele momento onde ele estaria logo diante de Jerusalém, diante da sua prisão, diante da sua iminente morte. Então ele reuniu os seus discípulos. Isso você pode ver lá em Mateus capítulo 20, a partir do verso 17. Ele reúne os seus discípulos e compartilha. Pessoal, esse aqui é o meu momento. Eu estou prestes a sofrer e sofrer muito. E ele está compartilhando isso, e enquanto ele compartilhava, aparece uma pessoa em cena, uma mulher. Essa mulher era a mãe de 2 discípulos de Jesus, Tiago e João. E é interessante que o texto diz que quando essa mulher chega diante do grupo, ela adora Jesus. Adora. Isso significa que ela estava louvando a Jesus. Não sei se ela se ajoelhou, não sei, mas diz o texto que ela adora Jesus. Até aí tudo bem, que gesto bonito, mas só que tudo complicou quando ela abriu a boca e pediu alguma coisa para Jesus. E ela pediu assim: Jesus, haja vista tudo aquilo que o Senhor vai passar, o Senhor vai morrer mesmo, mas a gente crê que o Senhor vai voltar para o seu reino. Quando o Senhor voltar para o seu reino, eu queria fazer aqui um pedido como mãe de Tiago e João. Eu queria que um dos meus filhos estivesse à sua direita e o outro à sua esquerda. Isso é pedido? Se eu estiver no leito de enfermidade, e você for visitar e falar assim: sabe o que eu queria, pastor? Quando você chegar no céu, dá para você lembrar alguma coisa? Ei, gente, eu não quero morrer, não. Existe cada pedido que às vezes as pessoas fazem, e eu imagino que nesse dia o Espírito Santo que estava no coração, no interior dessa mulher, deve ter se agitado e muito. Porque isso não é pedido que se faça. Davi desejava habitar na santa presença de Deus. Davi, o rei, queria ser zelador da igreja. Exatamente isso. Ele queria ser o zelador, ele declarou uma coisa, pedir ao Senhor. E se você prestar atenção, ele diz: é o que mais eu busco, é o que eu procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E se você continuar lendo o texto, vai dizer: para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Em outras palavras, Davi estava dizendo assim: eu quero ficar no templo. É este lugar que eu quero ficar. E para ser muito mais claro a você, já que nós cantamos aqui a respeito do tabernáculo na nossa liturgia, ele estava querendo ficar próximo ao Santíssimo Lugar, conhecido como Shekinah. E o Shekinah é o lugar da manifestação da glória de Deus. É por isso que Davi queria ficar naquele lugar, porque ele sabia que se ele estivesse ali, ele estaria diante da glória, da manifestação, da presença de Deus. E se nós estamos aqui, é porque nós temos essa pretensão, esse desejo de ficar no Shekinah. E o Shekinah hoje é o Senhor Jesus, porque Jesus é toda a perfeição manifestada num homem. Nós estamos diante do Shekinah.
Nós estamos diante da manifestação da bondade, do amor de Deus, e nós temos a oportunidade hoje de prosseguir, de perseverar no nosso caminho, se nós realmente olharmos para todo o significado da mesa do Senhor, o lugar da presença e da glória de Deus. Por que Davi desejava isso? Preste atenção nisso agora. Ele desejava porque diz o versículo 5, no dia da adversidade, ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Essa era a certeza de Davi. Um homem que, se olhasse para o passado, ele não teria condições de viver um presente nem um futuro abençoado. Mas ele, como Paulo, ele se esqueceu das coisas que haviam passado e ele passou a seguir então aquilo que era uma experiência de fé, porque ele saberia que um dia o Messias viria e Deus já estava se manifestando nos dias dele através daquela presença bendita. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor. E se você tiver essa convicção, eu quero deixar para você o versículo 39 de Romanos 8. Nada, absolutamente nada, diz Paulo, poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Porque quando a gente vê um versículo desse, a gente fala assim, mas pastor, eu estou passando por uma adversidade, é uma adversidade difícil. Eu quero dizer para você que você, eu, qualquer um de nós podemos até morrer por causa das adversidades, por causa de problemas de saúde, mas a nossa vida, ela não está limitada ao aqui e agora. Lembro vocês que nós estamos no processo. A nossa salvação aconteceu no passado, ela acontece no presente como somos chamados, mas nós temos ainda a glorificação. Nós temos a esperança. Nós estaremos seguros. E nada vai nos separar desse amor de Deus. Nem a morte. Termino. Cuidado com a cegueira espiritual. Há um grande perigo provocado pela cegueira. Ela nos leva a ficar longe da presença do Senhor. Por isso, muitos não conseguem perseverar rumo ao alvo e nem desejam a casa ou a presença do Senhor. Talvez você ainda esteja cego. Talvez ainda você tem sido vencido pelo passado. E talvez você não consegue ainda ter o desejo de viver na presença do Senhor. Cuidado, isto é uma cegueira. E nessa cegueira, a nossa oração é para que você se dobre diante de Deus nessa manhã e coloque o seu coração inteiramente a Ele. Cuidado! O engano de todo o caminho é aquele que muitas vezes a gente pensa que todo o caminho leva a Deus. E você já ouviu isso? Quando você tentou, por exemplo, falar para alguém sobre Jesus e essa pessoa diz para você, não, mas todo o caminho, toda religião, toda proposta leva a Deus. Se alguém falar isso para você, eu pergunto, ela está certa ou está errada? Não, ela está certa. Ela está certa. Toda religião, todo caminho leva a Deus. Leva ao juízo de Deus. É verdade. A Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do juízo de Deus. Todos. Todos. Você, eu, qualquer um. Então é uma verdade, todos nós vamos comparecer diante da presença de Deus. Mas o único caminho que leva realmente a Deus, a perseverar num caminho que é dele, é o Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse sentido, ele é específico, único. Cuidado, porque você olhando para toda essa situação, você vai olhar para a sua vida, você vai olhar para a sua qualidade de vida e vai dizer assim, ok, então eu vou investir na perseverança das boas obras. Boas obras não abrem os nossos olhos, boas obras não salvam,
Boas obras são aquelas boas quando você as faz por consequência daquilo que Cristo fez no seu coração. Mas não tente investir a sua vida tão somente em boas obras, porque as boas obras, elas não podem ser aceitáveis diante de Deus se Jesus não estiver nesse contexto. Por isso que Jesus foi à cruz. Por isso que o Senhor Jesus, ele experimentou toda a ira, todos os nossos pecados sobre si. E foi Deus quem permitiu isso. No entanto, por ele não ter pecado, a morte perdeu o poder sobre ele e ele ressuscitou. Tudo isso foi feito para que os nossos olhos realmente fossem abertos. E desta forma, quem pela fé se arrepende e abraça essa verdade, vai conseguir perseverar até o fim e vai poder afirmar: uma coisa eu sei. O que eu sei? E agora cego, e agora vejo. Vai poder afirmar: uma coisa eu faço. E o que eu faço? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio. Uma coisa eu busco: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias. Vamos louvar ao Senhor, nos preparando para a ceia.